Bem-vindos de volta à disciplina de Química Analítica 1 do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Maranhão. Essa é a segunda parte da nossa aula de identificação de cátions. Na primeira parte nós falamos de testes de via seca e agora vamos falar um pouco sobre os testes de via úmida. Então nós vamos descrever os grupos de cátions, como eles são separados, e vamos ter uma atividade prática para ser observada. Bom, as análises podem ser feitas daquela forma que nós vimos anteriormente, no meio seco, sem uso de água, mas elas também podem ser feitas em meio aquoso. A grande vantagem de realizar experimentos no meio aquoso é que as reações acontecem mais prontamente, uma vez que essas substâncias estão diluídas no solvente, elas podem colidir, né, elas podem se encontrar com a energia necessária e na direção necessária para que as reações aconteçam. Então, geralmente são reações que acontecem mais rapidamente. Além de que o manuseio com o líquido, a homogeneização, são sempre mais fáceis do que em meio sólido. Então, fica muito mais fácil de se controlar o meio reacional do que, por exemplo, utilizar fogo, né, utilizar um botijão de gás, enfim, manusear isso com fogo, expor vidraria ao aquecimento bruto, né, brusco do fogo. Então as reações em via úmida têm essa facilidade. Mas claro, a gente também tem desvantagens, como tudo na vida. Então a gente tem que perceber que para realizar essas análises no meio aquoso, esse analito, né, a substância que a gente quer analisar, ela tem que se manter na forma como ela estava lá na amostra, ela não pode se modificar. Ou, se ela sofreu uma modificação, essa modificação tem que ser muito bem conhecida. Então, por exemplo, quando eu adiciono um determinado sal na água, ele vai se dissociar e produzir cátions e ânions. Isso é ok, porque eu sei quais são os cátions e os ânions que ele vai formar. Mas se ele reagir com a água e produzir uma outra coisa, e aí eu não souber qual é a composição dessa outra coisa, eu posso acabar tendo um erro na minha análise. Então o ideal é que ele se mantenha também estável, que ele não sofra decomposição ao longo do tempo. Isso é um problema para alguns cátions, por exemplo, a prata. Uma vez em solução e ao receber luz, ela começa a reagir, ela começa a sofrer um processo de redução para formar prata metálica e começa a escurecer, né? A solução começa a ficar escura. Então eu já não sei mais qual é a concentração de prata que tem ali, porque já não é mais aquilo que eu adicionei, uma vez que começa a ter reação até pela própria luz do ambiente. E ela tem que ser fácil de determinar. Se for um analito que em presença de água fique mais difícil de ser determinado, pode ser que não seja então vantajoso usar o método de via úmida. Então essas questões têm que ser consideradas, mas de modo geral a grande maioria dos analitos conseguem ser analisados, pelo menos os inorgânicos, conseguem ser analisados de forma satisfatória em meio aquoso. Então, quando a gente pega uma amostra sólida, por exemplo, uma moeda, você quer saber qual é o metal que ela é feita, um sal qualquer, um minério, né, uma amostra de solo, um tecido vivo, qualquer coisa que você resolve analisar, você precisa então, se vamos usar a via úmida, abrir essa amostra. O que é abrir uma amostra? É transformar esse material sólido em uma amostra líquida. E aí, dependendo da natureza dessa amostra, a gente pode usar diferentes métodos de abertura da amostra. Então, os cátions, para serem analisados, eles são divididos em grupos. Vocês vão encontrar na literatura, às vezes, essa ordem invertida. Então eu estou mostrando as duas formas como vocês podem encontrar na literatura. Aqui na figura, esse grupo é chamado de grupo 5, enquanto que no título do slide eu estou chamando de grupo 1. Então vocês podem encontrar na ordem direta ou na ordem inversa. Por que esse grupo às vezes está na ordem de grupo 5? Porque eles são cátions muito solúveis, poucas coisas conseguem realmente precipitar esses cátions. Então quem prefere primeiro precipitar todos os cátions em uma marcha de separação, vai chamar esse grupo de grupo 5, porque ele vai precipitando tudo e sobram esses que são solúveis. O contrário também pode acontecer. Tem pessoas que preferem partir dos mais solúveis para os mais insolúveis e, portanto, esse passa a ser o grupo 1. Também existe uma pequena diferença aqui. De modo geral, esses grupos, né, eles são assim agrupados por causa de reagentes que são característicos daquele grupo. Esse grupo específico, que pode ser o grupo 1 ou o grupo 5, né, dependendo do autor que vocês recorrerem,
ele não tem exatamente um reagente de grupo, não tem uma coisa que realmente precipite todos eles. Então a gente precisa fazer testes, né, muito específicos para caracterizar cada um deles por essa ausência de um reagente de grupo. Então cada grupo, cada cátion desse grupo vai apresentar reações que são características e, de modo geral, eles têm compostos, como eu já falei, bastante solúveis. Bom, mais detalhes das reações desse grupo estão apresentados no fascículo experimental 3. Um outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção é que o magnésio, embora seja um metal alcalino terroso e, portanto, deveria estar no próximo grupo, ele muitas vezes aparece aqui, né, ele é elencado nesse grupo, porque ele também não se comporta exatamente como os cátions do grupo 2. Como eu já disse, né, pode ser grupo 2 ou grupo 4, dependendo do autor. Aqui sim nós já temos um reagente de grupo, que seria o ácido acético. Então, adicionando ácido acético a essa mistura, a gente consegue dividir esse grupo em 2 subgrupos, né, e a partir daí a gente pode fazer as reações de caracterização deles. Então, os membros desse grupo são o bário, o estrôncio e o cálcio, e, para alguns autores, também o magnésio, como eu falei anteriormente. Então o rádio não é estudado, embora esse grupo seja o grupo dos metais alcalinos terrosos, a gente não estuda o rádio porque ele tem, né, apresenta a radioatividade. Então, de modo geral, esses cátions eles podem precipitar em meio levemente alcalino, né, o hidróxido de magnésio, de cálcio, de estrôncio e de bário são insolúveis, e eles também reagem com o carbonato de amônio. Então esse é um reagente realmente considerado reagente de grupo. Então, como magnésio eu já falei, não precipita exatamente da mesma forma que o resto do grupo, acaba que ele pode ser estudado separadamente. Mais detalhes desse grupo estão apresentados no fascículo experimental de número 4. O grupo 3, que aí sim é 3 para qualquer autor, ele pode ser dividido em 2 subgrupos, seria o grupo 3A e o grupo 3B. Então são metais que precipitam com sulfeto no meio alcalino, né, está constituído por alumínio, crômio, ferro, cobalto, níquel, zinco e manganês. São metais de transição, com exceção aí do alumínio, que é um metal leve. O grupo é dividido então nesses 2 subgrupos, como eu já falei, sendo que o subgrupo A precipita em meio levemente alcalino, e o subgrupo B vai precipitar com o sulfeto, né, apenas com o sulfeto e não na forma de hidróxido. Ou seja, todos eles precipitam como sulfeto, porém o grupo 3A também precipita na forma de hidróxido. Então nós teremos o hidróxido de ferro, o hidróxido de alumínio, o hidróxido de crômio, formando aí o grupo 3A. E os sulfetos de cobalto, níquel, manganês e zinco no grupo 3B. Sempre lembrando que os metais do grupo 3A também precipitam na forma de sulfeto. Então, mais detalhes desse grupo estão apresentados no fascículo experimental de número 5. E o grupo 4, que seria o grupo 2 para alguns autores, também precipita na forma de sulfeto. É um grupo bem maior, né, constituído por mais íons. Esses elementos são predominantemente metálicos, mas a gente encontra aí alguns ametálicos, como é o caso do antimônio, do estânio e do arsênio. Então a gente também divide esse grupo aí, né, em 2 subgrupos, o subgrupo 2A e o subgrupo 2B, e essa divisão acontece de acordo com a solubilidade desse sulfeto em uma base forte, ou seja, nós precipitamos todos com sulfeto de amônia, depois que o sulfeto de amônio age e eles são precipitados, nós podemos aquecer com a temperatura, separar os que são menos insolúveis e depois adicionar uma base ou um ácido e seguir aí os experimentos. Então é possível, né, caracterizar esses metais precipitando-se primeiramente com sulfeto, depois estudando a solubilidade desse sulfeto numa base forte ou através do aquecimento. Mais detalhes desse grupo estão apresentados no fascículo experimental de número 6. Então, chegamos ao grupo 5, que é um grupo muito interessante porque ele precipita com cloretos. A grande maioria dos cloretos é solúvel. Apenas os cloretos de prata, de chumbo e de mercúrio 1 é que são insolúveis na presença de cloreto, principalmente em meio elevadamente ácido, como é o caso do HCl. Notem aqui que o mercúrio 1, na verdade, tem 2 átomos de mercúrio, né? Cada um deles perde um elétron, eles estão ligados entre eles,
e esses dois íons, né, vão atrair então dois cloretos. Então aqui não é HgCl, sim Hg2Cl2. Além dele, além do mercúrio, nós temos a prata e o chumbo compondo esse grupo. Entretanto, o cloreto de chumbo é levemente solúvel e a gente separa ele do grupo por um leve aquecimento. Por causa disso, o chumbo também é estudado no grupo anterior, ou seja, eu às vezes tenho o chumbo presente, eu não consigo separar ele desse grupo e acabo encontrando ele lá no grupo anterior. Então ele também é estudado lá. Já o mercúrio não. O mercúrio que a gente encontra no grupo 4 é o mercúrio 2. Então aí sim é Hg2+. O Hg2+, que é o mercúrio 1, é estudado neste grupo aqui e é precipitado com ácido clorídrico também, junto com a prata e com o chumbo, certo? Mais detalhes desse grupo estão apresentados no fascículo experimental 7, mas nós gravamos um experimento com esse grupo no laboratório. E aí vamos agora ver como é que a gente faz alguns testes para cátions do grupo 5. Bom, nesse experimento nós iremos separar e testar dois cátions do grupo 5, a prata e o chumbo. Então eles estão nessa mistura, nós já colocamos antecipadamente aqui, e o primeiro passo é adicionar o reagente do grupo, que no caso é o cloreto. Então nós vamos adicionar ácido clorídrico, 6 mol por litro, e vamos observar a precipitação da prata e do chumbo. Nós observamos que tanto a prata como o chumbo precipitam na forma de cloreto de chumbo e cloreto de prata. A diferença é que o chumbo ele se dissolve, a solubilidade dele não é tão baixa como a da prata, e ele se solubiliza com o aquecimento. Então nós vamos aquecer levemente, vamos aquecer essa mistura para que o chumbo se dissolva, enquanto que a prata permanece em solução. Então, vamos aquecer levemente. Isso pode ser feito também no banho-maria para evitar a fervura, né? Então, uma parte dessa solução vai se dissolver, que vai ser o cloreto de chumbo, e a outra parte permanece precipitada, que é o cloreto de prata. Então esse sólido que nós vemos no fundo é o cloreto de prata, enquanto que o líquido é o cloreto de chumbo que se dissolveu no aquecimento. Bom, uma vez feita então a centrifugação, nós temos o sólido que restou, que é do cloreto de prata, e o líquido, que é o cloreto de chumbo. A esse sólido, que é o cloreto de prata, nós vamos adicionar hidróxido de amônio. A ideia aqui com o hidróxido de amônio é solubilizar a prata pela formação de um complexo, que é o amoniato de prata. Bom, então uma vez centrifugado, nós separamos a prata em 2 tubos de ensaio e o chumbo também em 2 tubos de ensaio. Então agora que nós separamos a prata do chumbo, nós dividimos em 2 tubos, cada um deles, e vamos realizar 2 testes. No primeiro teste, nós vamos adicionar cromato de potássio. Então nós temos nesse tubo a prata e nesse tubo o chumbo. Então adicionamos algumas gotas de cromato. E observamos rapidamente a formação de um precipitado no chumbo. E aí percebemos que, enquanto o chumbo forma um precipitado, né, a prata nós não observamos a formação desse precipitado. Já no outro tubo, nós vamos adicionar iodeto de potássio. Nós temos aqui a prata, formando um precipitado branco, e o chumbo, formando um precipitado amarelo. Então nós percebemos aí que foi realizada a separação, né, do chumbo e a prata, eles estavam misturados na mesma solução, nós adicionamos o ácido clorídrico
precipitamos os dois, depois nós aquecemos, separamos o chumbo da prata e depois nós realizamos o teste com o cromato, onde nós observamos que o chumbo formou um precipitado e a prata não, e depois com o iodeto, em que o precipitado da prata é branco e o precipitado do chumbo é amarelo. Assim nós comprovamos a presença dos dois íons na solução. Então, os cátions são divididos nesses 5 grupos. Esses testes são os testes que separam e identificam esses cátions de diferentes matrizes. E para o estudo dos ânions, a gente tem também alguns testes. Então, deem uma lida no fascículo experimental 8, que vai mostrar alguns testes para identificação de ânions. Antônio Lavoisier dizia que a arte de concluir a partir da experiência e da observação consiste em avaliar probabilidades, em estimar se elas são altas ou numerosas o suficiente para constituir prova. Ou seja, a arte de avaliar um dado, de ver um número, de ver o resultado de um experimento e chegar a uma conclusão, depende disso, de nós analisarmos as probabilidades, usarmos a estatística para garantir que essa informação se aproxima da verdade. Então, bons estudos e bom relatório para vocês.